muito boa tarde ou muito boa noite, como preferirem. Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações, meu caro Presidente da APDC, caro Diogo Vasconcelos, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer à Associação Portuguesa das Comunicações, à APDC, em particular na pessoa do Sr. Presidente, o convite que endereçou à EFASEC para participar no seu 20º Congresso, o que naturalmente aceitámos com muito gosto. Também gostaria de cumprimentar todos quantos se envolveram na concretização deste evento de nível superior, onde estiveram presentes mais de 1000 participantes. Este Congresso pautou-se por um elevado profissionalismo, por um excelente suporte tecnológico, pela criatividade e pela qualidade dos oradores nacionais e internacionais e intervenientes nos diversos painéis. Para além do gosto em apoiarmos a sua realização, por si mesmo, não escondo que o tema escolhido para este Congresso contribuiu de modo significativo para a nossa decisão de nele participar. Restart, recomeçar, é um tema altamente inspirador, mobilizador. Um tema inevitável para cada um de nós como cidadãos, para as empresas, para as organizações, para o Estado, para o país. Percorrendo estes 2 dias de debate e reflexão, e sendo impossível retratar num curto espaço de tempo todo o valor acrescentado que daí resulta, gostaria de ressaltar os aspectos que considero fundamentais e que verdadeiramente considero que representarão os novos desafios e as novas oportunidades. Estamos em plena época da teoria da complexidade, dos sistemas complexos, auto-organizados, autorregulados, do crowdsourcing, do cloud computing. Estamos cada vez mais mergulhados na era dos digital nativos, das redes sociais, da realidade virtual, do just-in-time, dos Androids versus smartphones, do iPad, da Google, da SAP, dos blogs, dos chats, da geração que constituirá o restart e que terá um enorme impacto na sociedade do futuro. De uma geração mais orquestral, mais criativa, mais multitask, mas também mais consumista e talvez muito imediatista. Mas estamos também e fundamentalmente numa época onde a geração dos nativos digitais convive com uma anterior geração em transição, a dos digital citizens. E neste contexto, recomeçar pressupõe mudança, inovação, empreendedorismo, novos paradigmas de abordagem à educação, à aprendizagem, centrada no aluno, na criatividade, na racionalidade, mas também na emoção, ao papel das famílias, que terão que readaptar-se a um novo estilo de vida nas digital homes, com forte apelo à ligação entre o real e o virtual, à comunicação, ao marketing, cada vez menos centrado numa lógica de produto-sistema ou de cliente, mas mais numa lógica de criação de valor, à precariedade do emprego, à modelação de comportamentos responsáveis, à liderança ativa e capaz de dar o exemplo. Recomeçar pressupõe ainda novos paradigmas de abordagem à produção de conteúdos, aos padrões de consumo e aos desejos e motivações do consumidor e à sua cada vez maior necessidade simultânea de agregação e de independência e de controle sobre as variáveis do seu mundo próprio. Neste contexto, a distribuição em si mesma perde valor e ganham valor os conteúdos e, sobretudo, o contacto através do conteúdo certo, com o consumidor certo, à hora certa. Hoje, o consumidor consome o que quer, como quer e quando quer. Estamos numa era do primado do consumidor. E em todas estas circunstâncias, desde que bem consumidas, comunicadas e utilizadas, as tecnologias de comunicação e de informação têm e continuarão a ter um papel fundamental. Por exemplo, na educação, na aprendizagem, na saúde e na qualidade de vida, na segurança dos estilos de vida e, entre muitos outros domínios, na sustentabilidade ambiental. A título de exemplo, não podemos esperar que o consumidor tenha um papel ativo e responsável quanto à diminuição do seu consumo energético, eletricidade, gasolina, etc., se não colocarmos as novas tecnologias ao serviço de uma informação transparente que lhe permita estabelecer comparações, por exemplo, com os padrões de consumo, por exemplo, da sua área de residência. Por outro lado, não posso ainda deixar de referir que, ao percorrer as diversas intervenções ocorridas ao longo destes 2 dias, encontro um grande paralelismo entre a consciência do que será necessário fazer para recomeçar, era um dos temas do Congresso, e o caminho que a própria FASEC percorreu para o seu restart entre 2007 e 2010, período em que tenho acompanhado a empresa.
Um caminho feito com fortes valores, centrado num processo de internacionalização e que hoje nos leva a realizar cerca de 70% da nossa atividade nos mercados externos, em cerca de 65 países, e que nos fez passar em 4 anos de uma plataforma de 370 milhões de vendas para aquilo que atingiremos este ano, de cerca de 1.000 milhões. Um caminho focado numa clara orientação estratégica, na criação de valor, na responsabilização e na disciplina, mas também na autonomia, na criatividade, na inovação e no empreendedorismo, no desenvolvimento de políticas de gestão de recursos humanos inovadores e fortemente focadas nas pessoas e na preocupação com o equilíbrio trabalho-vida, entre muitos outros fatores. Esse caminho, dizia, fez-nos atingir e manter, até agora, quer no plano económico, quer social, quer ambiental, patamares próprios das empresas de elevada performance. E isto, apesar da crise económica e financeira, nomeadamente a partir da segunda metade de 2008. A este respeito, sublinho que as crises como a que hoje vivemos, e estas sempre assistentes, também geram oportunidades. No caso português, na minha opinião, a tomada de consciência coletiva que não é mais possível manter o modelo social e económico dos últimos 10, 15 anos, sem profundas mudanças, poderá constituir a alavanca e a oportunidade para um novo ciclo de crescimento sustentado, onde todos, cidadãos, empresas, famílias e, particularmente o Estado, têm um papel de desenvolvimento futuro fundamental. Se a sociedade portuguesa, na minha opinião, estiver madura para a introdução de reformas estruturais efetivas, concretas, do setor da justiça, da educação, das leis do mercado laboral, do papel do Estado, para dar alguns exemplos, se a curto prazo conseguir canalizar esforços e estímulos para a competitividade das suas empresas, nomeadamente do setor de bens transacionáveis que competem no mercado internacional, tal situação poderá, com efeito, constituir uma oportunidade para o país. Neste contexto, é evidente que as tecnologias de informação e de comunicação têm também, e sem qualquer dúvida, um papel fundamental. Para terminar, sublinho que o 20º Congresso da APDC, organização de excelência, e gostava de dar aqui os meus parabéns na pessoa do seu Presidente pelo excelente Congresso este da APDC, superou as expectativas e lanço o desafio de, no tempo certo, iniciarem um excelente restart. Muito obrigado. A palavra agora para o Presidente da APDC, Diogo Vasconcelos. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que hoje nos honra aqui com a sua presença, e demais ilustres convidados e convidados, caros participantes. Restart era o tema e é o tema deste Congresso e, como foi aqui sublinhado ao longo destes 2 dias, Restart não no sentido de alienar o passado, Restart no sentido de respeitar o passado, mas também no sentido de o desafiar e de construir, de facto, novas soluções. Restart porque somos otimistas, mas não somos complacentes e, portanto, acreditamos que a capacidade das pessoas inovarem, das instituições inovarem, das empresas inovarem, pode ser a via que abra novos caminhos para a próxima década. Portugal está, tal como a Europa, numa grande encruzilhada e a questão que se põe é se vamos ter uma recuperação, porque há crise, sucede sempre, obviamente, uma recuperação, se vamos ter uma recuperação anémica e, ainda por cima, com elevadas taxas de desemprego, sobretudo desempregos de longa duração e desemprego juvenil, ou se vamos ter uma recuperação sustentável, e a única recuperação sustentável é aquela que nasce de ganhos de produtividade, e esses ganhos de produtividade só se fazem, de facto, com uma aposta muito maior na inovação. Precisamos, neste momento, de menos betão e, diria, quase de mais inovação. E esta crise é uma oportunidade para, de facto, olharmos até, historicamente, para algumas lições do passado de alguns países. A Alemanha tem estado em foco, porque é um motor da economia europeia, porque está a crescer acima das expectativas. Por razões profissionais tenho estado na Alemanha e há aqui muita gente que conhece melhor a Alemanha que eu. E a Alemanha está a crescer porque fez o trabalho de casa, e fez o trabalho de casa porque viveu uma grande crise e uma grande necessidade, que foi a necessidade de fazer a reunificação
desígnio nacional, que levou a Alemanha a fazer sacrifícios e a empreender um conjunto de grandes reformas que foram feitas ao longo dos últimos 10 anos por um conjunto de diferentes governos, de diferentes cores políticas. Se olharmos para a Finlândia, um país pequeno, muitas vezes olhado como exemplo para o nosso modelo de desenvolvimento, passou por uma grande crise nos anos 90, o colapso da União Soviética, a crise do sistema financeiro, a crise mundial, e foi capaz de se reinventar. Era na altura Primeiro-Ministro o Sr. Esko Aho, e ele sabia que ia perder as eleições, e de facto conseguiu perder, mas transformou radicalmente o país e deu origem a um país que emergiu da crise como uma das economias mais competitivas, não só da Europa, como do mundo, empreendendo um conjunto de reformas que baixaram dramaticamente o peso do Estado, que aumentaram a sua eficiência e em tudo que se cortou, e cortou-se em tudo, duplicou-se, no entanto, os investimentos em inovação e duplicou-se os investimentos em tecnologia. E porquê? Porque este setor tem uma importância decisiva, não só em si mesmo, é um grande setor, é competitivo, é sofisticado, é feito de empresas modernas e eficientes e que não têm medo do futuro. Durante estes 2 dias não se falou de crise, falou-se de oportunidades, mas sobretudo do impacto que este setor tem no conjunto da economia e da sociedade. E se nós quisermos redesenhar Portugal, e o tema do futuro é um tema de design, isso só se faz com a colaboração e com o empenhamento grande deste setor. O nosso orador convidado, o Steve Johnson, numa intervenção interessantíssima, disse "The chance favors the connected mind". Nós somos todos connectors. Se há coisa que as pessoas neste setor são pessoas que estão ligadas entre si, estão ligadas à sociedade e estão habituadas a colaborar umas com as outras. E um dos objetivos deste congresso, e foi um grande congresso, hoje tiveram aqui 1.500 pessoas, tiveram ao longo destes 2 dias 100 oradores, 16 painéis, mais de 250 pessoas envolvidas só na organização do congresso. Foi um grande congresso, mas foi grande sobretudo pelo grau de interação que houve entre as pessoas. É um bocadinho a coffee house de que ele falava. Talvez para o ano possamos ter aqui mais café, e teve a particularidade de ter sido aberto de uma forma diferente. Nós fomos abertos, este congresso abriu com algo que dá a grande perspectiva do que está a mudar em Portugal, por muito que não apareça nos mídias. Há uma nova geração a surgir e aquilo que nós vimos aqui por parte de estudantes do 6º, 9º e 12º ano é extremamente promissor. Aquilo que eles mostraram, de como estão a usar a tecnologia já no seu dia-a-dia, de como são capazes de colaborar uns com os outros, de como para eles o crowdsourcing é algo perfeitamente natural e de como têm uma confiança própria, aliás, também da idade, mas tem uma confiança cega no futuro e no país, etc., é uma grande lição para todos nós. Mas ao longo destes 2 dias falamos de outros temas que não têm a ver especificamente com este setor. E isso é algo que estes congressos têm feito ao longo dos últimos 3 anos. Falamos de saúde e das oportunidades que há deste setor para mudar um paradigma da saúde focado nas doenças graves para um paradigma da saúde focado nas doenças crónicas, que significa, desde logo, dar mais poder ao paciente para ele gerir a sua condição, que é uma condição de doença crónica que vai ter que gerir ao longo de dezenas de anos. A principal causa de mortalidade em Portugal são as doenças cardiovasculares e depois há outro tipo de doenças, que são doenças crónicas, diabetes, agora cada vez mais o Alzheimer por causa do envelhecimento, etc. E só com um grande investimento nas tecnologias de informação e comunicação é que se pode gerir de forma mais eficiente esse novo paradigma e transformá-lo. Mas falamos também da reforma da administração pública. E falamos de quanto este setor é importante não só para continuar as reformas que têm sido produzidas, mas, sobretudo, além de melhorar o sistema, de mudar o sistema, permitindo uma maior participação das pessoas na configuração dos próprios serviços, permitindo parcerias entre o público e o privado, um nome que está amaldiçoado por más razões, mas podem haver boas parcerias público-privado, que levem, por exemplo, a que uma parte daquilo que são as infraestruturas tecnológicas da administração pública passem a ser geridas de forma mais eficiente por este setor, que tem as capacidades para o fazer. Uma das sessões deste congresso foi precisamente sobre cloud computing, e vimos aqui exemplos nas empresas, no setor público, de como hoje é possível soluções muito mais eficientes e muito mais baratas, que permitem mais flexibilidade nas organizações, quer públicas, quer privadas, exemplos nacionais e exemplos internacionais. Mas falamos também de energia, aqui citado
o Luís Filipe Pereira, ou seja, como nós, através das tecnologias de informação e comunicação, podemos fazer com que o consumidor de energia não seja um escravo passivo do seu equipamento elétrico, mas seja um mestre ativo do seu próprio consumo, e é esse um contributo indispensável que este setor pode dar. Nós, no recente estudo Smart 2020 em Portugal, por exemplo, na área pública, detectamos um custo de 500 milhões na fatura elétrica, que é um custo que pode baixar se forem introduzidas tecnologias de informação e comunicação que permitam, por exemplo, monitorizar o consumo de energia e, com isso, baixar, de facto, a fatura elétrica, baixar as emissões de carbono. Falamos também de economia. Aliás, este congresso foi aberto e vem pelo Ministro da Economia, e tivemos a participação hoje aqui do Secretário de Estado das Obras Públicas e Comunicações e do gestor do programa Compete, e falamos de economia no sentido de como este setor é importante para induzir mais inovação na economia e, por isso, permitir que se criem, a partir de Portugal, novas EFASECs. Se criem empresas globais, com talento global, capazes de vencerem ao nível global. Como o Steve Johnson disse, não há aqui momentos de eureka. Ninguém descobre um caminho ao longo de 2 dias, nem ao longo de 2 meses. É um processo, é um processo que nós quisemos, humildemente, como associação, e todos juntos, participantes neste congresso, contribuir para esse processo. Qual é? É mudarmos este mood que vivemos em Portugal, é um mood de crise, e é um mood negativo, e é um mood a pensar nos problemas, para um mood diferente de reformas estruturais, de mudanças estruturais, um nome se calhar preferível, mudanças estruturais na economia, na sociedade, nas empresas, e passar de enfocar nas necessidades para focar nas oportunidades. E nós, no setor, temos uma característica onde vemos um problema, queremos ser parte da solução. Um terceiro e último aspecto, antes de fechar esta minha intervenção: o que é que nós podemos e devemos lutar para redesenhar Portugal e fazer esse restart? Claramente, novas soluções, é o título do Congresso. Novos desafios requerem novas soluções. Soluções que, por exemplo, façam que evoluamos neste estado de bem-estar para uma sociedade de bem-estar, em que cada um de nós tenha mais capacidade e em que o Estado se transforme numa plataforma e num sistema aberto de inovação. Muitos exemplos foram aqui citados ao longo destes 2 dias, e creio que é o momento certo, porque a grande agenda nos últimos 10 anos foi fazer mais com mais. A grande agenda nos próximos 10 anos é fazer mais com muito menos, e isso só se pode fazer com este setor. Segundo lugar, novos tipos de colaboração, e falamos aqui de colaborações novas ao longo da cadeia de valor. Este setor foi dos primeiros setores a perceber a nova natureza da inovação. E essa natureza de inovação significa que é uma inovação aberta, que é uma inovação colaborativa e que é uma inovação global. Aberta porque, de facto, ninguém consegue inovar sozinho, por mais poderoso ou rico que seja. Mesmo as grandes empresas precisam das ideias refrescantes e perigosas das pequenas empresas, das startups. O Estado também precisa da nossa colaboração e do setor social. Colaborativa porque colaboração é o nome do jogo de quem destruição criativa permanente. 2/3 dos novos empregos surgem em novas empresas têm novas abordagens, novos produtos, novos serviços, novas formas de ver, e normalmente são aquelas que criam mais emprego. São aquelas que também destroem mais emprego, mas têm um contributo. E por isso, em colaboração com o IAPMEI e com o Compete, nós trouxemos aqui dezenas de novas empresas e trouxemos também aqui dezenas de novos empreendedores, estes talentos de nova geração que estiveram aqui de várias universidades, do Minho até ao Algarve, e que vieram aqui inspirar-se, fazer contactos e sonhar. Sonhar com o exemplo que nos deu, por exemplo, o António Sérgio Varanda, que, por causa do Erasmus, um programa que mudou a mentalidade das novas gerações, acabou por ir parar a Tallinn, na Estócia. Foi lá fazer um trabalho para configurar aquilo que era, enfim, a sua tese de mestrado, como fazer VoIP em conference call. Acabou por ser empregado do Skype, quando o Skype tinha apenas 80 funcionários. Chegou a diretor dos novos produtos, aqueles produtos que o Skype lançou com preço. Depois a empresa foi comprada, transformou-se numa grande empresa. As grandes empresas têm coisas ótimas, têm coisas que as tornam às vezes pesadas, e ele, enfim, no seu tempo livre, com mais de 2 colegas, foi criando jogos para o iPhone. Vendeu de 750 mil jogos de uma empresa que era puramente virtual. Deu na vista, foi contratado,
é agora diretor para o Android Market e para o iPhone App Store da Miniclip. Contam-nos aqui uma história muito interessante. Está, aliás, a abrir agora uma delegação em Portugal e eu penso que é uma história muito inspiradora para os 250 talentos de nova geração que se juntaram neste congresso pela primeira vez. E, ao juntarem-se, trouxeram a tal diversidade que falava o Steve, a diversidade geracional, a diversidade de formações e a diversidade de interesses. Eu queria finalizar dizendo uma coisa que escrevi neste pequeno prefácio ao livreto que foi distribuído, dizendo isso de uma forma puramente simbólica, que a nossa grande opção é ou sermos um museu, nada contra os museus, mas museu significa respeitar o passado, venerar o passado, e estar focado nisso, ou sermos uma Startup Nation. A expressão Startup Nation não é minha, é de um autor que fez um livro sobre Israel. Israel é conhecido por muitas coisas, mas não é conhecido pelo seu verdadeiro milagre económico. Passou em 40 anos de produzir laranjas e textas de baixo valor acrescentado para ser, porventura, dos países mais inovadores do mundo. E não é por razões óbvias que, porventura, estejam a pensar, como as questões da defesa, etc. É muito para além disso. É o país que tem o maior número de empresas no Nasdaq, depois do Canadá e depois dos Estados Unidos. Tem o dobro de empresas no Nasdaq do que nós temos no Euronext, e é um país do tamanho do Algarve e com metade da nossa população. É o país que mais investe em ID, 4,5%, ID privada, nem sequer estou a falar em ID militar, e sobretudo, é o país que cria mais startups, daí o termo Startup Nation. Das exportações israelitas, 1/3 é tecnologia. Inspirado por isso, e mercê também de algumas visitas que tenho feito a este país, conheci pessoas interessantes e gostava de partilhar, para encerrar com uma nota criativa esta intervenção, um senhor chamado Steve Greenberg. Ele é um músico, é um maverick. No tempo do Kazaa, o sistema peer-to-peer que permitia que nós acessêssemos de forma pirata a música, sem pagar, ele, na altura, tinha uma pequena label, uma pequena editora de música, lançou artistas tão conhecidos hoje em dia como a Joe Stone e outros. Ele também é compositor e deu tanto na vista que foi contratado por uma grande empresa e ficou presidente da Columbia Records. Acabou por não estar bem na empresa, acabou por sair e criou agora uma nova empresa, S-Curve. E com outro, ele vive em Nova Iorque, mas tem uma ligação a Israel, e com uma outra empresa, uma outra startup, Interlude, lançou aquilo que é algo que representa bem, como num setor em completa disrupção, como é o setor da música. Reparem que 99% da fatura da música, das vendas da música hoje em dia faz-se através de uma única plataforma, da plataforma do iTunes. E, portanto, o modelo de negócio mudou radicalmente. Hoje em dia já nenhum artista ganha dinheiro a vender discos, ganha dinheiro a fazer digressões, a vender direitos, etc. E como conseguiu juntar criatividade, desenvolvimento de software, numa área que está, como eu disse, em disrupção, e fazer algo de completamente radical. E era com isso, se a Regi me permitir, que eu terminaria esta intervenção, com um toque também de humor. E espero que o Sr. Ministro não leve a mal, mas a APDC é uma organização diferente e que pede desculpa, não pede licença. E, portanto, eu pedia à Regi que passasse de imediato. E queria, como isto é interativo, queria que os meus amigos fossem decidindo as várias opções. Durante 3 minutos temos 10 segundos para tomar várias opções. Portanto, isto é um pequeno vídeo. Podem pôr a música. Vamos ser confrontados com várias perguntas, temos que responder. É uma música que nós, de outra maneira, não teríamos muito interesse em ouvir, mas isto é de tal maneira engaging, graças à inovação e à tecnologia. Qual é que querem a opção? Pode ser a segunda, Bikers. É de tal maneira engaging que eu perdi a participação da audiência, senão isto fica muito pouco colaborativo. Portanto, agora vamos ter mais uma opção. Housekeepers ou bellboys? Housekeepers, ok. Não precisa de parar o vídeo, pode sempre continuar.
Em que andar? Quarto andar. E agora, cheesecake? Cheesecake. Keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard. Blue Martini? Pode ser, Blue Martini. Sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, hey, hey. Only rainbows after rain. Red. The sun will always come again, and it's a circle, circling around again. It comes around again. I say only rainbows after rain. The sun will always come again, and it's a circle, circling around again. It comes around, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, no it's hard. A capela ou full band? A capela? But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. And keep your head up, and you can let your head down. And keep your head up, and you can let your head down. And keep your head up, and you can let your head down. Listen, oh, no, 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 no. Não é que a música seja grande coisa, mas é sobretudo o poder da inovação para dar a esta música o sucesso que ela está a ter. E, portanto, como neste caso a nossa indústria, software, uma startup israelita, consegue no mercado em disrupção criar valor. Eu queria agradecer agora as pessoas que estiveram envolvidas no Congresso, em primeiro lugar os seus patrocinadores. O patrocinador específico deste Congresso é a FASEC, bem o exemplo daquilo que deve ser Portugal, uma empresa que foi capaz de fazer o seu restart e de ser hoje uma empresa 70% focada no mercado internacional, a vender já mais de 1 bilhão de euros. É uma história inspiradora. Os patrocinadores Silver, Huawei, JP Sacot, Vodafone, Zone, etc. Todos os restantes apoiantes, perdoem que não nomeio cada um deles, são muitos. Os patrocinadores gerais da APDC, a Anacom, Alcatel, Cisco, CTT, PT, Nokia, Siemens, Ericsson, os apoiantes gerais, Accenture, Cabvisão, GMS, Optimus, ONI, Nova Base, HP, Oracle, Refer, Vodafone e Zone. E, por fim, queria agradecer também à Caixa de Depósitos e ao Compete, que patrocinaram a vinda do Steve Johnson de Nova Iorque, hoje de manhã. E queria agradecer, sobretudo, à magnífica equipe da APDC, que permite que um evento com esta envergadura seja colocado de pé com tanto sucesso. A Laura Silva, a Isabel Falcão, a Isabel Travessa, o Nuno Vidal, o Raul Mendes e a nossa imprescindível diretora, Wanda Jesus. Ainda uma palavra de agradecimento para a Cristina Figueira, Sara Almeida, Paula Neto e Zinha Pinto Bom. Muito obrigado a todos e, posto isto, eu darei de imediato a palavra ao Sr. Ministro dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações, que nos honra com a sua presença, para encerrar o 20º Congresso das Comunicações. Obrigado. Muito boa tarde ou boa noite a todos. Sr. Presidente da APDC, minhas senhoras e meus senhores, quero dizer que eu é que estou muito honrado por estar aqui. Aliás, queria dizer que é a segunda vez que eu participo num congresso da APDC.
O primeiro congresso foi precisamente o ano passado, por esta altura, e eu tinha acabado de assumir responsabilidades governativas. É a segunda vez que aqui estou e, enfim, fico muito satisfeito com isso, muito honrado. Sobretudo, também foi um ano bastante positivo e, neste sentido, eu gostaria de felicitar, em primeiro lugar, a APDC, enfim, por mais este congresso, que é, de facto, a referência anual de balanço e projeção do setor das nossas tecnologias de informação e comunicação para os próximos anos. E gostaria de dizer também que eu tenho particular gosto de estar aqui porque, nos tempos que correm, que normalmente nós temos tendência a ser levados pelos ambientes pessimistas, este é um ambiente otimista por natureza e por várias razões. Aliás, basta ter visto aquela pequena experiência, não é, que passou ali no ecrã, mas também porque é um setor onde nós vemos as coisas a andar, a evoluir, a mexer, a transformar-se. É um setor que tem condições de dar resposta à crise e é um setor que tem condições não apenas de dar resposta à crise, mas também de preparar o futuro, porque é por aqui que passa seguramente os alicerces, os sustentáculos do futuro e, naturalmente, a construção de uma economia em bases sólidas. E por todas essas razões é, de facto, com grande satisfação que aqui estou. E, não tenho dúvidas, este Congresso irá dar um importante contributo para que as empresas localizadas em Portugal, da área das tecnologias das comunicações e informação, se posicionem na senda de transformação e do crescimento, acompanhando a grande evolução que este setor atravessa no mundo. As profundas mudanças em curso assentam na substituição das antigas redes de cobre por redes de fibra óptica, com capacidade de transmissão em banda larga e de interatividade. Estas redes de nova geração criam um novo modelo de telecomunicações que irá alterar de forma muito significativa o modo de vida e trabalho das populações e mesmo o funcionamento da sociedade em geral. A massificação destas redes, associada ao uso de computadores, telemóveis, televisões e outros terminais inteligentes que estão a ser criados por convergência destas tecnologias, será responsável pelo surgimento de novas dinâmicas sociais e económicas que se desenvolverão a um ritmo nunca antes experimentado. Esta evolução tecnológica vai permitir mudar muito rapidamente o conceito de ensino, e já foi aqui focado esse aspecto. A prestação de serviços de saúde, o turismo, a justiça, a relação do Estado com o cidadão, o entretenimento e o lazer, o funcionamento das nossas empresas e a forma como estas desenvolvem os seus negócios e criam valor. Estas políticas constituem uma prioridade europeia, dando assim cumprimento quer à Estratégia de Lisboa, quer à nova Estratégia Europa 2020, que tem como meta que 3% do PIB seja investido em investigação e desenvolvimento no setor público e privado. Quer, finalmente, a nova Agência Digital Europeia, que elege como prioridades a aposta na implementação de redes de banda larga de nova geração e a generalização do uso das tecnologias de informação e comunicação em todo o espaço europeu. Portugal está não apenas em linha com estas políticas, como através do seu exemplo tem sido o impulsionador da adoção por parte da União Europeia de metas ambiciosas no domínio da economia digital. E este é um dos aspectos, enfim, daquela ideia positiva que nós temos relativamente a este setor, onde, de facto, Portugal também está extremamente bem posicionado. De facto, Portugal participou ativamente na elaboração da Agenda Digital Europeia, tendo-se batido pelo reforço da capacidade tecnológica europeia nas tecnologias da informação e da comunicação, expandindo oportunidades para as pequenas e médias empresas e, em especial, quanto à necessidade de serem realizadas ações concretas, visando diretamente os cidadãos para que estes possam dispor de todos os instrumentos necessários para tirarem partido da sociedade digital que se pretende alcançar. É bom lembrar aqui hoje que a trajetória de sucesso que Portugal tem vindo a construir no setor das telecomunicações e das tecnologias da informação, comunicação e eletrónica só foi possível porque em 2005 o governo português lançou o Plano Tecnológico. Foi, em grande medida, devido ao facto do país ter assumido como uma prioridade estratégica a aposta no desenvolvimento tecnológico que permitiu que Portugal seja hoje um país tecnologicamente avançado. Os resultados estão à vista, podemos dizê-lo. O setor das telecomunicações no nosso país é hoje um mercado liberalizado e competitivo e podemos tomar aqui alguns exemplos, como bons exemplos. A penetração de telefones móveis atinge atualmente os 150%, uma das mais elevadas do mundo.
Portugal é o segundo país no ranking da União Europeia em termos de penetração da banda larga móvel. Portugal lidera a implantação de redes de fibra óptica na Europa. As receitas do setor das telecomunicações representam perto de 5% do produto nacional, um dos rácios mais elevados a nível da União Europeia. Também no domínio do acesso à sociedade de informação e conhecimento, os resultados são muito importantes e falam por si. Somos líderes europeus na disponibilização de serviços públicos eletrónicos aos cidadãos e às empresas. E aqui eu gostaria de sublinhar que somos líderes não apenas do ponto de vista da quantidade dos serviços que são disponibilizados à população, mas também em termos da qualidade dos serviços que são prestados. Temos um único programa no mundo, o programa e-Escola, que disponibiliza a cada estudante e professor um computador portátil com acesso à banda larga. Todas as escolas portuguesas estão ligadas em banda larga. Sabemos bem que a posição de liderança que hoje beneficiamos nestes indicadores só foi possível porque, com coragem e ambição, foi traçada uma estratégia e foi delineado um plano de ação. Foi por isso que o Governo lançou a Agenda Digital 2015. Trata-se de dar continuidade ao trabalho iniciado com o plano tecnológico, acrescentando agora novos desafios e novas metas focadas na economia digital. A Agenda Digital 2015 é um programa que traduz uma aposta na melhoria dos serviços prestados às pessoas e aos agentes económicos, com recursos ao potencial das redes de nova geração e no apoio às empresas e aos consórcios empresariais para exportarem os bens e serviços desenvolvidos. Tendo em conta os desafios que se colocam a Portugal e ao mundo para os próximos anos, a Agenda Digital 2015 concretiza 5 linhas prioritárias de ação. Em primeiro lugar, as redes de nova geração, pois queremos dotar o país de uma rede e serviços de nova geração de telecomunicações de âmbito nacional. Em segundo lugar, uma melhor governação, pois ambicionamos garantir o acesso dos cidadãos e das empresas a melhores serviços públicos, consolidando a disponibilização de serviços online. Em terceiro lugar, a educação de excelência, porque se pretende criar plataformas que potenciem a utilização de ferramentas TIC em contexto de ensino e aprendizagem e dinamizar o mercado de conteúdos no contexto do espaço de língua portuguesa. A saúde de proximidade é a quarta linha prioritária, pois desejamos desenvolver e implementar plataformas inteligentes que otimizem a prestação de cuidados de saúde e de proximidade. Por fim, não menos importante, a mobilidade inteligente, uma vez que aspiramos a desenvolver soluções tecnológicas de mobilidade e suporte à mobilidade inteligente e à otimização energética. As redes de nova geração constituem a pedra angular de suporte à Agenda Digital 2015. Até 2012, a sociedade portuguesa vai investir cerca de 2,5 mil milhões de euros no desenvolvimento de serviços de valor acrescentado e na criação de uma infraestrutura com cobertura nacional para a oferta de aumento da largura de banda na interligação ao utilizador. Cerca destes 2,5 mil milhões, cerca de 1.100 milhões, serão investidos pelos operadores em infraestruturas de fibra instaladas no mercado. 600 milhões serão investidos pelos diversos agentes do mercado no desenvolvimento de serviços e conteúdos e 750 milhões em desenvolvimento e modernização de redes. O programa de redes rurais, único com participação direta de fundos públicos, mobilizará cerca de 200 milhões de euros, incluindo 106 milhões de comparticipação pública para garantir a universalidade e a equidade do acesso. A Agenda Digital 2015, recentemente aprovada pelo Governo, sintetiza a nossa ação e os nossos objetivos. Uma rede de nova geração com cobertura nacional até 2012, uma nova geração de redes móveis até 2015, um conjunto de serviços para as pequenas e médias empresas suportados nas redes de nova geração fixas até 2013, uma nova geração de serviços em plataformas diferenciadas como a TV, o computador e os terminais móveis, uma nova organização do Estado na sua relação com os cidadãos baseado precisamente nas redes de nova geração, um serviço de saúde num novo patamar tecnológico com melhores condições para os profissionais do setor, serviços de melhor qualidade para os utilizadores e exigindo, naturalmente, menores recursos financeiros ao país, um ensino onde as tecnologias fazem parte do cotidiano da vida do aluno, permitindo uma aprendizagem mais fácil, atrativa e que prepara os alunos para as exigências de uma sociedade moderna e competitiva.
Em parceria com o mundo empresarial e com os representantes do mercado, estabelecemos a estratégia e a ação. Agora, com os recursos financeiros disponíveis, continuando a linha estratégica definida no CREN, apoiaremos os projetos alinhados com a estratégia definida. Com uma política de compras públicas, contribuiremos para a existência de um mercado aberto aos diferentes atores. Finalmente, com a nossa política de diplomacia económica, apoiaremos a internacionalização das empresas portuguesas. Do lado das empresas, sabemos que podemos contar com a sua articulação com as universidades e os centros de investigação e desenvolvimento, com a criação de redes de competência e cooperação multinacional, com a criação de produtos inovadores e com capacidade de produção em escala dentro de um universo cada vez mais global. E queria dizer que, precisamente no apoio, aliás, tive a oportunidade, de ouvir e também de saber que, de facto, este Congresso tinha permitido uma boa articulação, não apenas entre os operadores, os agentes económicos, as empresas, as universidades e investigadores, e queria dizer que, da parte do Ministério, há toda uma política no sentido de criar as melhores condições e de incentivar, não apenas para o desenvolvimento em Portugal, mas, sobretudo, também para nos posicionarmos internacionalmente. Temos a ambição de, até 2015, ter sediado em Portugal um conjunto de grupos empresariais do setor das tecnologias de informação e comunicação que, funcionando em rede com centenas de pequenas empresas criativas e inovadoras, sejam responsáveis por 10% do produto nacional. A mensagem com que gostaria de terminar é clara. O setor das telecomunicações e das tecnologias de informação tem em Portugal um enorme potencial transformador e constitui um elemento-chave da construção da nossa economia digital. Estamos, por isso, certos de que o nosso país tem a estratégia, a determinação e as competências necessárias para continuar a atingir metas ambiciosas e, seguramente, ser conhecido e reconhecido internacionalmente como um caso, como já é, aliás, mas como um caso de referência no desenvolvimento das redes de nova geração e das tecnologias de informação e comunicação. Convido a todos a entrarem connosco neste desafio. É em conjunto que poderemos fazer coisas, é em conjunto também que seremos imprescindíveis. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Chegamos assim ao fim de mais um Congresso das Comunicações. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ao longo destes intensos 2 dias de debate, foi possível uma profunda discussão e reflexão sobre o que poderão e deverão ser as nossas estratégias para garantir um futuro com um crescimento económico e social mais sustentado. A todos os nossos agradecimentos. Por favor, não se levantem já, porque ainda há uma surpresa. Ela aí está. É uma boa ideia para terminar este congresso recordar o vídeo da apresentação do último livro de Steven Johnson, Where Good Ideas Come From. Muito obrigado e até para o ano. That have historically led to unusual rates of creativity and innovation. And what I found in all of these systems, there are these recurring patterns that you see again and again that are crucial to creating environments that are unusually innovative. One pattern I call the slow hunch, that breakthrough ideas almost never